Deus tem para mim e para você uma vida fascinante. Glória a Ele por causa disso. Ele é um administrador extraordinário e Ele trouxe aqui para a terra uma nova vida, uma vida fascinante. E Ele colocou aqui os seus administradores, Adão e Eva. Quando Ele colocou esses administradores aqui, Ele deu algumas ordens para eles. Ele disse assim, olha, vocês para manter essa vida fascinante, vocês não vão poder tocar naquela árvore que tem ali. Deus tinha uma comunicação extraordinária, uma comunicação que hoje para nós é extraordinária, mas naquela época era natural. Essa comunicação sem barreiras, essa comunicação direta. Eles viam a Deus, conversavam com Deus sem nenhum tipo de problema. Então o que aconteceu? Deus diz assim, vocês vão administrar debaixo das minhas ordens, como um dependente meu. Então existe aí no jardim uma árvore que vocês não devem mexer nela, nem se aproximar dela e não podem comer do fruto dela. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore daria a Adão e Eva um conhecimento de que eles não tinham necessidade. Adão e Eva já tinham inteligência, sabedoria suficiente, uma inteligência extraordinária, uma sabedoria extraordinária. Aliás, eu chego a crer que Adão é a pessoa mais inteligente que já pisou nessa terra, por causa que a inteligência dele ali estava cheia da capacidade de Deus, cheia da habilidade, não era contaminada com nada. Então, a única coisa que eles não tinham era o conhecimento do mal. Adão sabia diferenciar o que era certo do que era errado, mas a consciência da maldade, a consciência do errado não era desenvolvida. Assim como uma criança que você diz para ela, não faça isso, ela sabe que ela não pode fazer. Mas se você perguntar a ela assim, por que não pode? Ela não vai saber responder, ela volta a pergunta, por quê? Ou seja, a consciência do mal dela não foi desenvolvida. Assim era o Adão e assim era a Eva. Adultos, inteligentes, sábios, cheios de habilidade, mas a consciência do mal não era desenvolvida. Adão e Eva foram colocados aqui na terra. Para ele e toda a sua descendência, os seres humanos de qual nós fazemos parte, foram colocados aqui para administrar a terra. Acontece que Deus tinha um inimigo. Esse inimigo chamava-se Diabo. Esse inimigo, esse diabo, ele queria ser alguma coisa, ele queria ser um governante. Ele queria ser alguém que tinha domínio, que tinha poder, que ia mandar, queria ser o chefe. E o que ele faz? Ele está lá no céu junto com Deus e ele cria uma rebelião lá no céu. Essa rebelião, ele tenta ajuntar aliados para estarem com ele, para dominar o céu. Ele queria tirar Deus do domínio, ele queria tirar Deus do comando, para que ele fosse o chefe, para que ele fosse o comandante. Ele se achou grande coisa, mas na verdade ele não era grande coisa nada. E Deus, de uma maneira rápida, corta aquela rebelião, corta aquele plano do diabo. Deus fere ele e o manda de lá de cima aqui abaixo, em uma queda extraordinária, uma queda horrível para ele. E toda aquela beleza, toda aquela habilidade que o diabo tinha, toda aquela grandeza que o diabo tinha, Deus acaba com ela. Deus o abate e joga ele nas prisões de trevas. A Bíblia vai dizer que nas prisões de trevas. Então, o diabo não queria, aliás, o diabo queria ser chefe lá no céu e não conseguiu. Então, quando ele olha que Deus colocou chefes aqui na terra, administradores aqui na terra, Adão e Eva, ele pensa assim, agora então eu vou tentar dominar a terra. Vou tentar ser chefe na terra. O plano do diabo com Deus falhou, mas o plano do diabo com Adão e Eva teve sucesso. Deus disse para Adão e para Eva, não se aproximem daquela árvore e não comam do seu fruto. Ela vai te dar um conhecimento que você não tem necessidade, conhecimento da maldade. Mas o diabo distorce as palavras de Deus. Um dia, Eva estava passeando no jardim e ela se aproxima daquela árvore e o diabo chega junto e fala assim, olha que árvore bonita. Se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. Aí, Eva responde, não, Deus disse que eu não posso, porque se eu comer, eu vou morrer. Mas o diabo distorce a fala. Ele diz, não, você não vai morrer, você vai se tornar como Deus.
Escute isso. Deus já havia dado uma vida fascinante para Eva. Eva já estava cheia da vida de Deus. Eva foi constituída um ser espiritual, o auge da criação, cheio da habilidade, da capacidade, da vida de Deus. Eva, Adão, nós, os seres humanos, fomos criados originalmente, os seres mais próximos de Deus. A Bíblia diz isso. Um pouco menor do que Deus, o homem foi criado. Eva não tinha necessidade de querer ser como Deus, ela já era o ser mais próximo de Deus. Quem queria ser como Deus, na verdade, era o diabo. E o diabo diz assim: se você comer, você vai se tornar como Deus. E então Eva, naquela tentação, ela chega e come daquele fruto. Ela é enganada pelo diabo. Ela come do fruto e ainda dá para Adão daquele fruto. Entra dentro de Adão e Eva o conhecimento da maldade. Aquela vida fascinante que Eva e Adão tinham, aquela vida fascinante que Eva e Adão adquiriram, passa a morrer no instante que ela toma daquele fruto. No instante que ela é enganada, no instante que ela come daquele conhecimento do mal. O pecado entrou. A vida fascinante começa a ir embora. Vem então um novo processo, uma nova vida. A vida de morte começa a operar em Adão e em Eva. Veja bem, os administradores de Deus aqui na terra foram consumidos pela maldade que existia por algo que veio de Satanás. Pela maldade que existia por meio daquele tipo de conhecimento que eles adquiriram naquele instante. Deus criou a mim, criou a você, criou Adão e Eva para termos uma vida fascinante. Mas no momento que Eva e Adão comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, a vida fascinante desaparece, vai embora e toma lugar um outro tipo de vida. Felizmente eu quero te dizer que Deus providenciou uma maneira de nós termos de volta essa vida fascinante que Ele criou para nós vivermos desde o início. Eu te convido a adquirir o livro Uma Vida Fascinante, a lê-lo. Eu quero que você descubra mais sobre essa vida fascinante que Deus preparou para mim e para você. Um grande abraço. Adquira já o seu livro Uma Vida Fascinante. Você pode encontrá-lo na Igreja Batista Lagoinha Sede, na Tenda da Bênção, ou encomende pelo site www.christianclayton.com.br. Acompanhe mais sobre esse livro nas redes sociais. Acesse agora.